Então agora, pessoal, vamos lá. Vamos aprender a árvore B de uma vez, no desenho, na mão, certo? Deixa eu só pegar aqui se... Deixa eu ver se o professor escreveu. Acho que ele não escreveu as propriedades da árvore. Drubrim, brombrem. Tá, mas vocês lembram basicamente que a árvore tem ordem? Vocês lembram mais ou menos disso? Com Que a árvore tem uma ordem? árvore B? É, tem uma ordem. Você lembra disso? Ordem de busca, você fala? Não, ordem, a ordem da árvore. Ordem da árvore. Não, não lembro disso. Vamos começar essa aula aqui então resolvendo os exercícios, tá? Me explica isso aqui. Vai lá, Marcos. Explica a questão número 6 aí. Quais os problemas de usar árvore binária de busca e árvore AVL como estruturas de índices para grandes volumes de dados? Tá, o problema de usar árvore binária de busca é porque conforme a gente vai adicionando novos índices, ela pode um, ela pode ficar desnivelada e aí vai acabar com o propósito da busca, que vai ficar muito custoso. Perfeito. E a Aí velha? o problema da árvore AVL é porque conforme vai adicionando mais nós, vai ficando muito grande e vai cada vez mais tendo que fazer as rotações, e Aumentando o isso custo das vai ficando cada vez operações. mais custoso porque vai aumentando o número de operações. Exatamente. Perfeito. Aí, quais as vantagens do uso da técnica de... Ah, tá, isso aqui a gente não viu ainda. Suponho que você não vê. Ai, o Antônio, ele esqueceu de colocar uma questão sobre a árvore B normal. Eu vou pegar uma que tem ali na lista. Deixa eu só abrir aqui. Eu espero ter baixado. Ah, azar, eu não baixei. Deixa eu abrir aqui. É... Mamma mia, mamma mia. Opa. Ah, esse aqui não é. Ah, não, tem sim. É... Não acredito, só tem árvore B+. Bru, velho, Bru. Calma, galera, tá vindo. Tá carregando. É agora, é esse. É esse, não tem jeito. Ah, mano, não acredito. Onde é que tá esse arquivo, velho? Eu deveria ter pausado a gravação. Ô, quem tá assistindo aí vai pulando aí de 5 em 5 segundos. É... Quem tá vendo ao vivo. Quem tá vendo ao vivo, aguarde. Achei. Tá aqui. Vou tirar um print e colocar no negócio. Não vamos inserir tudo, claramente. Não somos nem louco. Porque aqui é basicamente uma questão que pede pra você inserir de A a Z. Eu não sei se vocês lembram aí de ED1. Vocês fizeram ED1 com a Carol, né? Sim. ED1 também tinha uma questão de AVL que era pra inserir do A até o Z também. Mas, né? Não vamos ser loucos de fazer isso aqui agora. É... Ok. Vamos lá. Quando a gente está trabalhando com a árvore B, ela vai partir de um valorzinho aqui que a gente vai chamar esse valor de ordem. Esse valor da ordem, ele vai basicamente definir todos os parâmetros da nossa árvore. Seja esses parâmetros de ocupação mínima, ocupação máxima, número de overflow, underflow e essas coisas aí que a gente vai ver durante o processo de criação da nossa árvore. Então vamos lá. Ordem 3. O que a ordem 3 inicialmente representa?
A ordem 3, ela representa que todas as nossas páginas que a gente for criar, aquelas lá que a gente viu, aqueles bloquinhos, eles vão ser formados por 3 menos 1 chaves dentro de um bloquinho e 3 filhos. O que isso quer dizer? Ou seja, eu vou ter um elemento aqui, e aqui eu vou ter 3 filhos vindo do meu, qual é o nome? Do meu nó, certo? Então cada nó ele vai ser composto, tipo, se o meu nó é ordem 3, então ele vai ser composto dessa forma. Cada nó ele pode ter 2 chaves, ele pode ter uma ocupação de até 2 chaves, o máximo dele, e ele vai ter 3 filhos. A quantidade de filhos é equivalente à ordem, certo? Tudo bem. Então, ordem 4 seria como? Faço 3 e derivo 4 filhos, certo? E por aí vai. Então, isso aqui, sem segredo, coisa simples. Eu acho que com essa árvore aqui a gente não vai conseguir ver bem alguns cálculozinhos. Deixa eu até abrir aqui. Eu percebi que o slide ele não tem os cálculos dos mínimos, essas coisas. Isso me deixou paia. Eu acho que ele não tem. Não. Provoca divisão. Às vezes o slide da professora é mais claro, porque eu já estou acostumado com ele. Aqui ele só explica sobre os ponteiros e chaves mesmo. Eu vou abrir um outro slide aqui rapidinho também, só para dar um auxílio rapidão. Ele já está aqui aberto mesmo. Graça, árvores B, parte 1, eu acho. Então vamos lá, tem uns parâmetros aqui que eu quero deixar claro. Exceção, estrutura, características, aqui. Então vamos lá. Deixa eu só ver se é esse aqui mesmo. Tá certo, tá aqui, ó, a ordem ela é o número de chaves mais 1. E a ordem árvore é basicamente o número máximo de ponteiro dos nós, que no caso os ponteiros aqui ele quer dizer que são os filhos. Não abre especificação da página, papapá. Tá. Será que é só na... Tá, vai. Enfim, vamos ver então agora. Depois eu vejo essa questão da ocupação. Acho que na verdade é só na B estrela que ele vai pegar mais no pé disso. Ele fala sobre underflow? Deixa eu ver aqui. Não, acho que é no próximo slide. Então, vamos só fazer essa árvore aqui, entender como ela é feita e depois a gente trabalha com essa questão do underflow, tá? Então, vamos lá. Então, essas duas coisas que vocês têm que ter em mente. O número de filhos é equivalente à ordem. Então, vai ser 3. E o número de chaves é equivalente à ordem menos 1, que vai ser 2, certo? Então, vamos lá. A criação da nossa árvore inicialmente, quando ela está vazia, ela não tem nada, certo? Então a gente está aqui com a nossa árvore criada e instanciada. Ela é tipo vazia, não tem nada. Quando a gente insere o nosso primeiro elemento, a primeira coisa que a gente faz é criar um novo bloco, certo? Um bloco ou então um nó, né? Quando eu falar bloco, entendam a mesma coisa que nó, certo? Então, quando a gente vai criar o nosso primeiro nó, ou seja, a gente vai inserir o nosso primeiro elemento dentro da nossa árvore B, a gente vai criar ele com o número de chave e o número de filhos que ele tem, sendo os filhos, obviamente, nulos, né? A gente vai fazer todos eles apontar para nada, ok? Se a gente fosse pensar em código, seria mais ou menos isso. E aí, criado o nosso primeiro bloco, o nosso primeiro nó, a gente faz a inserção do nosso primeiro elemento. Então, o primeiro elemento que ele pede para a gente inserir é o elemento A. Todo elemento que a gente inserir, galerinha, ele tem que ser inserido dentro da lista desse bloco e ele tem que ser inserido na ordem correta. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se na verdade a gente tivesse inserido o B antes do A, quando a gente for inserir a próxima letra que seria de fato A,
o A ele tem que vir na frente do B. Então o A viria para cá e o B se moveria para frente, como eu tinha comentado anteriormente, certo? Então, dentro desses blocos, as chaves elas sempre vão estar ordenadas dentro da sua lista e, tipo, isso é óbvio, né? Porque quando a gente for fazer a busca binária, eles têm que estar ordenados e para a gente ter aquela questão de a gente saber aonde que a gente tem que descer na árvore, esses valores eles têm que estar ordenados para a gente ter certinho a esquerda e a direita de cada um dos nossos elementos, certo? Deu para entender até aqui? Uhum. Ok. Então vamos lá, inicializamos nossa árvore, criamos nosso bloco, inserimos nosso primeiro elemento. Tudo certo. Isso aqui foi uma situação normal, uma exceção comum, não ocorreu o que a gente chama de overflow, que é quando não existe espaço naquele bloco para ser inserido novos elementos. Então, se ainda existe espaço dentro desse bloco para inserir novos elementos, eu posso continuar normalmente, sem fazer nada. Vamos inserir o próximo elemento, que é a letra B. A letra B, dentro desse vetor, ela tem que ser inserida depois da letra A. Então, a gente insere o B e tudo certo. Coube dentro do nosso nó, tá tudo certo, não aconteceu nada, podemos continuar inserindo normalmente. O nosso próximo elemento a ser inserido é a letra C. Quando a gente tenta inserir a letra C, a gente entende que a letra C vai vir depois da letra B, porém não existe espaço para a letra C ser inserida, certo? Se não existe espaço para a letra C ser inserida, ou seja, ocorreu um overflow, qual o nome? Eu esqueci a tradução de overflow, acho que é excedente, né? Houve um excedente de um elemento, da inserção de um elemento dentro do nosso bloco. O que vai ocorrer? A operação que a gente chama de split. O que é o split? É eu pegar esse nosso nó, criar um novo nó, e esse novo nó ele vai dividir os elementos que deveriam ser do nó anterior. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um nó que é o AB, a ideia seria que a gente criasse um novo nó. Aí aqui eu vou criar uma indexaçãozinha aqui só para a gente lembrar dos blocos que a gente criou, tá? Então esse bloco aqui eu vou indexar ele como 0. Imagina que esse aqui é o RN dele dentro do arquivo, certo? Então esse aqui vai ser o 0. Quando eu criar um novo bloco, eu vou indexar novos RNs e tudo mais para a gente não se perder, tudo bem? Então aqui eu vou criar um novo bloco com o index 1, certo? Beleza. Só que aqui, galera, quando a gente está trabalhando, por exemplo, aqui a gente tem um nó raiz, né? Quando a gente está trabalhando com nó raiz e o nó raiz deu overflow, observe que criar apenas um bloco novo não é o suficiente. Por quê? Porque aí, tipo, quem vai ser filho de quem? Eles são basicamente irmãos. Então a gente vai precisar que eles tenham um novo bloco, ou então a gente mantém um bloco zero, né? Para ser o pai dos dois, certo? Então aqui a gente não tem o suficiente. Se a gente quer apenas um bloco, eles meio que vão ser irmãos do lado um do outro, e isso não dá certo. A gente tem que ter sempre uma raiz dentro da nossa árvore binária, certo? Então por isso, quando a gente tem um overflow na raiz, a gente não cria apenas um bloco novo, a gente cria dois blocos. Então a gente vai criar um outro bloco aqui que vai ser o bloco número 2, certo? Beleza. Aí o que a gente vai fazer tendo criado esses blocos necessários para fazer a nossa distribuição? A gente vai basicamente pegar os nossos elementos e, tipo, você pode pegar eles aqui do lado, escrever eles em ordem correta, certinha. Geralmente, tipo, se eu tivesse inserindo um valor aqui no meio, né, digamos que é o B, seria meio complicado de você fazer isso aqui que eu fiz, colocar o C aqui do lado. Então, vamos escrever os três elementos que deram overflow aqui do lado e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai promover um desses elementos para ser o pai dos outros dois. Como aqui a gente está trabalhando com um número ímpar, um número ímpar de overflow, né? Toda vez que dá overflow eu tenho três elementos para serem distribuídos, aqui é fácil, é simplesmente eu promover o do meio, que é o B. Mas caso a gente estivesse trabalhando com outros valores, por exemplo, se a nossa ordem do nosso nó ela fosse 3, aí o overflow ele só desce no próximo elemento, só desce no próximo elemento, aí nesse caso seria mais complicadinho de fazer essa redistribuição, porque aí o nosso meio agora está entre dois valores. Aí eu teria que decidir se eu vou promover o da esquerda ou da direita. O importante nesse caso é que você sempre escolha promover ou sempre da esquerda ou sempre da direita. Se você definiu que a sua regra é da esquerda, você sempre vai promover o da esquerda. Se você definiu que a sua regra é da direita, você sempre vai promover o da direita. Mas nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com um caso mais simples de valores ímpares de overflow, a gente simplesmente vai promover o B, que é o do meio. A gente não tem dúvidas aqui de quem a gente promove, certo? E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mover esse B para o nó
que a gente vai considerar como o nosso novo pai. Digamos que esse novo bloco que eu criei aqui, o bloco número 2, certo? Então o bloco número 2 vai subir para ser a nossa nova raiz, enquanto o 0 e 1 vão ser filhos dele. Então o nosso B vai ser inserido na nossa raiz, porque ele foi promovido para cima, foi promovido como pai. E aí os valores A e B, eles serão distribuídos dentro do nosso bloco 0 e o nosso bloco 1, que a gente definiu. O bloco 0 é o bloco que já existia ali em cima, e o bloco 1 foi o bloco novo que a gente criou. O A ele vem para cá e o C ele vem para cá. Aí depois é só a gente reajustar o desenho da nossa árvore, pegando o novo nó que a gente criou como raiz, inserindo o valor que foi promovido, e aí o filho da esquerda dele vai ser o bloco com o menor elemento, que é o elemento A, que seria o bloco 0, e o filho da direita dele seria o bloco 1 com o elemento C, certo? Alguma dúvida? Não. E é isso. O split na raiz é isso, certo? Aí quando a gente for trabalhar com os splits dentro do. Qual o nome? Dentro de elementos mais abaixo, a gente não vai ter essa treta de. Qual o nome? De ter que criar um terceiro nó. A gente cria só mais um e trabalha com original e mais um, certo? Então, beleza. Esse aqui foi o nosso procedimento de redistribuição. E essa aqui é a nossa nova árvore de fato, certo? Então a gente saiu daquele AB e tentando inserir o C para essa nova estrutura da árvore. E aí a gente segue inserindo os nossos próximos elementos. Aí o próximo elemento que ele pede para a gente inserir é a letra D. Aí, para a gente inserir a letra D, a gente basicamente faz a busca na árvore de onde é que ele deveria ser inserido. Então a gente faz uma busca binária aqui no primeiro nó, aí vê que ele é menor do que o B, então ele tem que descer à esquerda do B, certo? Aí a gente desce para esse nó aqui, faz uma busca binária no A e vê que ele deveria ser inserido do lado direito do A. Se ele deveria ser inserido do lado direito do A e tem espaço dentro da nossa chave, a gente simplesmente insere ele lá. E o nosso... Opa! D não. Por D é maior do que o B, aí então ele vai descer à direita, aí à direita a gente vai fazer uma busca binária aqui com C e vai descobrir que o D deveria estar do lado do C. Como existe espaço dentro dessa minha lista, dentro desse meu bloco para inserir o D, eu vou inserir normalmente e não fazer mais nada, certo? Foi mal aí pelo erro de ter descido para a esquerda. Aí a gente vai para o nosso próximo valor, que é a inserção do E. E aí, quando a gente vai inserir o E é maior do que o B. Aí o B, aqui, quando a gente vai tentar inserir, ele tem que estar depois do D. Aí a gente vai tentar inserir ele aqui, mas não tem espaço suficiente. Então a gente vai separar aqui um espacinho para a gente fazer a nossa distribuição. E a gente vai pegar o nosso bloco original, que é o bloco 1, e vai criar um novo bloco, que vai ser o nosso bloco índice 3 agora, né? O último bloco que a gente criou foi o 2, então agora vai para o 3. Então esse aqui é o bloco original, que deu overflow, certo? Esse bloco aqui. E o novo bloco que a gente vai criar para fazer a distribuição. Ok, vamos lá. Vamos pegar os nossos três valores que deram overflow e vamos ver qual desses três valores vai ser promovido. Então a gente escreve aqui do lado, né? Ou nem escreve, né? Porque eles estão ali em cima, mas eu prefiro escrever, né? C, D, E. E aí o valor que eu tenho que promover é o valor do meio, então o D tem que subir para cima. Aí o subir para cima aqui, galera, ele basicamente vai ser o seguinte: a gente vai inserir o D no nó de cima, certo? Primeiramente, você faz a distribuição aqui. Coloca o C aqui bonitinho e coloca o E aqui bonitinho, certo? Deixa isso aqui pronto. Aí agora, antes de você redesenhar a sua árvore e tudo mais, você primeiro vai trabalhar com a inserção do D lá em cima, que é na casa do B, certo? Então, quando a gente tenta inserir o D aqui em cima na casa do B, a gente primeiro faz a busca binária em que posição ele deveria ser inserido. A posição que ele deve ser inserido é depois do B, obviamente, e verifica se tem espaço suficiente para ele ser inserido. Nesse caso aqui, existe espaço suficiente para ele ser inserido, então a gente insere ele do lado do B normalmente, sem nenhum problema. E aí depois a gente faz toda a redistribuição da nossa árvore, certo? Então vamos ver como é que ela fica. A gente vai pegar aqui o B, ele continua normalmente, e todos os filhos da esquerda que a gente não manipulou, eles também vão continuar normalmente, do jeito que eles estão, que é o caso aqui o A, certo? E aí, os filhos da direita dele vão ter uma pequena modificação, porque agora a gente seria o D aqui do lado dele, e aí a gente tem o filho que fica entre o B e o D, que é claramente o C, né?
e o filho que fica à direita do D, que é o E, certo? Isso aqui é um pouco, como pode dizer, um pouco lógico também, né? Você claramente sabe que esse bloco aqui vai ficar entre o B e o D, e claramente sabe que esse bloco aqui vai ficar depois do D, que seria a direita do D, certo? Então essa foi a nossa próxima inserção. Vamos colocar aqui os nossos índicezinhos bonitinhos para a gente não esquecer a numeração dos nossos blocos. E pronto. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Conseguimos entender então o split na raiz, o split durante todo o processamento da árvore e a promoção? Tá tudo claro? Tranquilo. Tranquilíssimo? Então agora vamos ver o caso aqui da próxima inserção. Ela vai ser normal, né? Então a próxima inserção aqui vai ser do F, não vai ter problema nenhum. A gente vai inserir o F ali do lado sem mais nem menos. Porém, na nossa próxima inserção a gente vai ter um grande probleminha, certo? Porque a gente vai ter um overflow tanto nesse nó quanto no nó de cima. Então vamos ver aqui a treta que vai acontecer. Na inserção do G, então, a gente observa que ocorreu um overflow aqui nesse nosso bloquinho, certo? O bloquinho do EFG. Nesse bloco, primeiro de tudo, a nossa árvore ela é construída de baixo para cima. Então, quando você vai fazer esses splits e redistribuições, tenha em mente que primeiro você redistribui o bloco ali embaixo e depois de você fazer toda a redistribuição dele bonitinho, depois você promove e trabalha com a redistribuição lá em cima. Ou seja, a gente tem o E, o F aqui e o G que vão fazer a concatenação não, o split deles bonitinho em dois blocos, e quando a gente for subir a promoção, que vai ser a promoção do F, vai acontecer um outro split lá em cima, que a gente vai trabalhar com esse split também, e depois vai ver certinho como reorganizar os nossos filhos de cada nó que foi criado. E aí a gente observa que quando a gente subir e acontecer o overflow lá em cima do BDF, vai acontecer o fato de ser na raiz, e como é na raiz, a gente vai ter que criar um terceiro nó. Mas vamos por partes, né? Vamos com calma. Vamos lá. Deu overflow aqui no EFG, então a gente vai ter que trabalhar com um novo bloco. Vamos manter o nosso bloco original aqui, que é o bloco 3, e vamos criar um novo bloco que vai ser o nosso bloco 4, certo? Então aqui tem o bloco 3, que é o meu bloco original, e o bloco 4 para fazer o nosso split. Fazemos a escrita dos nossos valores aqui para a gente se guiar, né? EFG, e descobrimos aqui que o valor do meio é o F, então vamos promover o F. O E vai ficar do lado esquerdo, que seria no bloco 3 original, e o G vai para o novo bloco, que seria o bloco da direita, certo? Vamos pôr em mente aqui que esses blocos obrigatoriamente vão ser filhos respectivos à esquerda do F e à direita do F. Então, deixa eu ver, quando a gente for fazer o split lá em cima, a gente vai observar que isso vai se manter, certo? A menos que, claro, o F fosse promovido de novo, mas não vai acontecer isso. Então, vamos prosseguir. Certo? Então, o E e o G aqui, eles vão ser filhos do F futuramente, quando o F for promovido e for parar em alguma posição lá em cima. Mas, porém, quando a gente subir o F aqui, deu mais um overflow. Então, agora a gente vai ter que trabalhar com mais um split. Estamos trabalhando com o split na raiz, então a gente vai ter que escrever o original, o novo para distribuição e uma nova raiz, certo? Se a gente está trabalhando com split na raiz, a gente vai ter que trabalhar com dois blocos novos. Então, o nosso bloco original era o bloco 2, que estava com BD e deu overflow no F. Criamos um novo bloco, que vai ser irmão desse 2, que vai ser o bloco... o último bloco criado foi o 4, agora vai ser o 5. E criamos um outro bloco para ser a nossa nova raiz, que vai ser o bloco 6, certo? Então vamos lá. Aí a gente faz a nossa distribuição. A gente tem aqui os valores BDF. E ó, claramente aqui quem que vai ser promovido? O D, né? Então, a gente faz a distribuição onde o D vai ser parte da... exato. Parte do nosso novo nó raiz. O B vai para a esquerda e o F vai para a direita. Certo? Alguma dúvida? Tudo certo? E aí, galera, como a gente redesenha essa árvore? Simples. Aqui, de novo, a gente tem que guardar em mente que a esquerda do D, que é o novo que a gente criou, vai ser o B, e a direita do D vai ser o F, certo? E aí a gente lembra que a esquerda do F vai ser o E, e a direita do F vai ser o G, que é onde a gente já tinha definido anteriormente, certo? Porque o F ele tinha sido promovido por esses dois. Então, na hora de redesenhar a nossa árvore, a gente tem o quê? A nossa nova raiz vai ser o D,
Aí do D, a gente vai descer à esquerda para o B. O B vai continuar tendo os mesmos filhos que ele tinha à esquerda. A esquerda e a direita. Então seria o A e o C. E aqui vem o C. E aí a gente tem o filho daqui do D, que vai ser o F. E aí, a esquerda do F, a gente vai ter o nosso famigerado E. E à direita a gente vai ter o nosso famigerado G. Certo? E aqui está a nossa árvore totalmente reestruturada e sem problema nenhum. Certo? E aí, galera, conforme isso aqui vai passando, esse processo vai se repetindo. Vocês querem que eu faça mais inserções ou vocês se sentiram satisfeitos com essa explicação para um caso em que a gente não tem underflow? Pode subir a tela um pouco, João? Insere mais pelo menos 2, João, aí, porque deu uma Tá. complicada na hora da redistribuição da raiz. Não, G, aí vai subir. Aí vai descer, subir. O C permaneceu sendo filho do D? Não, do B. D? Não, ele virou filho do B. Isso. Ele já era filho do B. Ele era filho da É. direita do B, entendeu? É. Tá certo. Tá, deixa eu só reorganizar aqui então tudo. Esse aqui é o meu nó 6. Esse F é o 5. O B é o 2. O E é o 3. Esse aqui, o G é o 4. Aí o A é o 0. O A é o 0 e o C é o 1. Ok, aí esse aqui só são os índices dos nossos blocos, os famigerados RRNs. Vamos lá, seguir então para mais umas duas inserções como o Rodrigo pediu. Vamos agora inserir o H. O H não vai ter problema nenhum, vai descer aqui direita maior do que D, aí no F vai ser maior do que F, e aí a gente vai inserir ele do lado do G, que seria aqui, H. Certo? Vou pintar de preto aqui para não confundir. E aí depois a gente vai para a nossa próxima inserção, que é a inserção do H. Está em ordem alfabética, deixa eu colocar isso em mente, né? O próximo vai ser o I. Aí quando a gente insere o I, overflow, ele não coube aonde está tentando ser inserido. Então se ele não coube onde a gente está tentando ser inserido, a gente vai escrever aqui o nosso bloco original, que é o bloco 4, e vamos criar um novo bloco para redistribuir os nossos valores. Escrevemos aqui do lado quem a gente quer redistribuir, que é o G, o H e o I. E a gente decide que vai promover o do meio, que é o H. Então, o G vai para a esquerda e o I vai para a direita. O G vem para cá, o I vem para cá e o H sobe. Na subida do H, eu basicamente tenho que inserir ele no meu nó pai. Quando eu vou tentar inserir ele aqui no meu nó pai, que é o F, do bloco 5 aqui, tem espaço lá para o H ser inserido. Então, o H ele vai simplesmente parar aqui na posição do lado do F, certo? Então, aqui a gente não vai ter problema nenhum. Só reescrever aqui os índices dos nossos blocos. Esse aqui é o 4 de quando criou o 6, então esse aqui é o 7. E vamos aqui criar uma nova página para caber o nosso próximo desenho de árvore. Então, a gente vai continuar com a mesma raiz e tudo mais. A única coisa que mudou aqui é que a gente vai ter a subida aqui do nosso o H, que vai estar aqui do lado do F, tá? Vou escrever aqui temporariamente, só para a gente lembrar. Não vou deixar escrito, que senão, se eu for tirar isso depois, o pessoal pode confundir. Então vamos reescrever todo mundo que não mudou, né? Isso aqui, a nossa raiz não mudou, ela continua sendo D. A esquerda aqui da nossa raiz também não vai mudar nada, tá? Vai continuar sendo B aqui. Aí vai ser o A aqui. O C aqui. Aí aqui vai começar a mudar, certo? Que aí aqui a gente teve a promoção do H e o H vai ficar do lado do F. Então a gente vai ter aqui F e H. Aí, como eu disse para vocês, lembrem-se, se o H foi promovido, onde o H está, o G vai ser filho da esquerda e o I vai ser filho da direita.
certo? Então, se eu inserir o H aqui e ele foi parar nessa posição, obrigatoriamente esse aqui vai ser o nosso antigo bloco, que é o bloco do G, e o do lado esquerdo vai ser o nosso bloco, o novo bloco vai ser o bloco do I. E a esquerda do F se mantém o que era o próprio E, certo? Então não muda. Então a gente vai escrever o nosso próprio E aqui, que não mudou. E o nosso promovido aqui vai manter os blocos que a gente manipulou, que seriam o G à esquerda e o I à direita. Alguma dúvida? Tudo bem? 6, 7. Aqui vai dar trabalho, viu? Galera, tudo bem? Deu para entender essa distribuição sem problema nenhum? Deu pra entender de boa. 2, 0. Tranquilo, João. Um pouco complicado, mas tranquilo. Vocês precisam entender isso aqui com profundidade, porque a árvore B+, ela é simplesmente isso aqui, só que com uma regrinha a mais lá nos nossos folhas, ok? Então, tendo o entendimento concreto desse assunto aqui, vocês vão conseguir matar as próximas árvores sem problema algum. Então, prosseguindo, eu vou inserir mais um overflow só, tá? Só para a gente finalizar de vez. Então, o próximo seria o I, depois seria o J, aí do J a gente seria o K. Aí o K vai dar um overflow, aí o over vai dar um overflow aqui também, vamos ver o que vai acontecer nesse caso. Então, vamos lá, na exceção do K, a gente vai ter o nosso problema, vamos lá, escreve o nosso bloco original, que é o bloco 7, e escreve o nosso... Oh, Josh. E escreve o nosso novo bloco, que vai ser um bloco 8, certo? Beleza, coloco os meus valores aqui do lado só para dar uma visualizada em quem vai ser promovido. O J está no meio, então ele que vai ser promovido. Então eu distribuo aqui o I para um lado e o J para o outro. Aí aqui vai ser o nosso novo bloco, vai ser o bloco 8, e aqui o nosso bloco antigo, que era o bloco 7, certo? Certo. Pronto. Aí, na promoção do J, a gente vai ter um overflowzinho aqui em cima no H, porque a gente vai tentar inserir FH, aí a gente vai tentar inserir o J ficaria onde? FH e J. Então o J ele ficaria aqui. Nessa inserção a gente vai ter um overflow, então a gente vai pegar o bloco original ali, que é o bloco do 5, e o bloco novo que a gente vai ter que criar, que vai ser um bloco 9. Vamos colocar os nossos elementos aqui que deram overflow, F, H e o J, e vamos promover o H, que é o elemento do meio. Tá. Aí a gente escreve aqui o nosso... Qual o nome? O F aqui e o J aqui. E o H foi promovido para cima. Quando o H for promovido para cima, ele vai parar aqui, tá? Claramente, a gente tem um espaço disponível ali em cima, então a gente não vai ter mais nenhum outro split, certo? Então, vai acabar por aí. Aí, lembrando, se o J foi promovido, esse aqui vai ser filho da esquerda do J, e esse aqui vai ser filho da... Opa, escrevi errado aqui, isso aqui era K, não era J, não. Opa, tá grande isso aqui. Cadê, velho? Cadê o tamanho disso aqui? Aqui. Tá, então aqui vai ser o nosso K. Certo? Fechamos. Então, o J foi promovido e foi lá para cima. Aí o J ficou para um lado, o H subiu, o H vai parar aqui, certo? Então vamos agora reescrever nossa árvore. Aí lembrando o que eu ia falar, né? Eu acabei me embolando. Se o J foi promovido, esse bloco do I e o bloco do K vão ser filho da esquerda e filho da direita, respectivamente, do J, certo? E o F e o J, como eles veio da promoção do H, esse aqui vai ser filho da esquerda do H e filho da direita do H, e todos os outros nós a gente mantém sendo filho de quem eles já eram, certo? Então vamos lá redesenhar a nossa árvore. DH. Já rolou? Alguém falou alguma coisa aí? DH. Exato, DH. Aí vamos escrever a nossa esquerda aqui, né? Que não mudou nada. Aqui vai ter o nosso Bzinho. Aqui vai ter o nosso Azinho. Aqui vai ter o nosso Czinho. Aí aqui vai começar a mudar as coisas.
Ah, na verdade não, né? Aqui manteve o que já era. Vai ser o F. Ah, não, certo. Aqui é a esquerda do H. Então, se aqui é a esquerda do H, vai ser o F. É a direita, é a esquerda do H e a direita do D. Mas, enfim, a gente está considerando um H aqui, né? E a direita do H vai ser o J. J. Perfeito? E aí, a gente tinha promovido o F continua com os mesmos filhos, né? Então, o F tinha o filho E e G. Vamos só manter os filhos dele aqui. Meu Deus. Faltou espaço. E aí, o J que foi promovido, ele vai ter os novos blocos que a gente E o manipulou. K. Quê? I e K. Exatamente. E pronto. Aqui a gente está num estado perfeito na nossa árvore. Ela está perfeitamente balanceada e com uma taxa de ocupação idêntica para todos os nossos nós. Não, né? Porque a raiz ela tá cheia, mas os outros estão com ocupação. Certo? Vamos fechar por aqui, galera, porque senão não vai dar tempo de passar os outros, que os outros vão trabalhar com outros conceitos mais complicadinhos, que são a questão do underflow, certo? Então, por enquanto eu vou fechar aqui. Aí agora a gente vai trabalhar com a remoção, que a remoção vai trabalhar com o nosso famigerado underflow, ok? Então, aqui a gente trabalhou com um conceito importante, que é importante vocês lembrarem o nome, que é o conceito de overflow, excedência, que é quando basicamente o nosso nó não tem mais espaço e a gente tem que fazer o processo de split. Ou seja, ocorreu um overflow, eu faço um split, certo? Simples assim. Aí agora a gente vai ver os casos das remoções, porque conforme a gente vai removendo elementos da nossa árvore, a gente vai percebendo que ela vai meio que, né, se prejudicando. Vai ter nós ali que vão ficar muito vazios e coisas do tipo. E aí a gente vai entrar em alguns conceitos que a gente chama de concatenação, conceito de redistribuição e o conceito de underflow, que é, no caso, quando o underflow acontece, a gente decide uma operação que a gente tem que realizar, que seria a operação, possivelmente, de concatenação, redistribuição ou só, eu acho que é só, não lembro se tem outra terceira, daqui a só pouco a gente essas vai ver. duas. Concatenação e redistribuição. Enfim, vamos continuar então para falar da nossa famigerada remoção. Mano, eu vou pegar. Eu não curti muito o slide do professor, tá? Então eu vou pegar um. Eu vou pegar um slide da professora mesmo, que eu tô mais acostumado. Tá, vamos lá. Ok. Aqui a gente vai entrar então em uns novos conceitos. Então ali a gente viu dois conceitos em relação à ordem, que é o número de filhos e o número de chaves dentro de um nó, certo? É só essas duas coisas que a gente calculou em cima da ordem. Porém, vai existir uma nova propriedadezinha aqui quando a gente está trabalhando com a remoção. Porque quando a gente está trabalhando com a remoção, a gente vai acabar fazendo com que alguns nós, por exemplo, digamos que a gente tem. Agora eu fechei aquele slide lá. Mas eu acho que vai ter um exemplo aqui, deixa eu ver. Aqui, por exemplo, ó, digamos que. Não, esse aqui não é um exemplo bom, não. Deixa eu ver um. Não tem também. Calma aí, eu quero mostrar um exemplo bom. Esse exemplo aqui é ruim. Quero mostrar um exemplo visual. Mano, esse slide me dá uns nervos, velho. Cada slide ruim que. Tá ligado? Os caras não gostam de seguir um padrão de desenho. São inimigos. Tá, por exemplo, essa árvore aqui. Esquece ali o conceito de cima, só finge que a gente tá trabalhando com ela. Geralmente, a gente não quer que um nó ele tenha um número pequeno de chaves. Então, por exemplo, digamos que nessa árvore aqui, só essa árvore aqui que a gente está vendo mesmo, não observem mais nada lá de cima, eu removesse o X e o V. Conforme eu vou removendo elementos daqui, a gente vai percebendo que não vale mais a pena eu ter esse nó. Por quê? Por que não vale mais a pena eu ter esse nó? Digamos que eu removi o V, o X e o T. E só sobrou o S aqui nesse nó. Vale a pena eu ter esse nó? Não. Por que não vale a pena ter esse nó? Porque eu poderia simplesmente ter um outro nó, tipo, eu poderia concatenar esse nó aqui com esse nó aqui, de forma que
o F ele tivesse dois filhos, o filho da direita e da esquerda, e todos esses meus elementos, A, B, C, D, F, H, K, M, P, R, S, todos eles formassem uma árvore com apenas 3 nós, que esse aí seria o conceito de concatenação que a gente chamaria. E é basicamente isso que eu queria explicar. Eu acabei falando sobre concatenação também, mas enfim, conforme você vai removendo elementos, você vai percebendo que você tem nós que não vale a pena você ter. Porque você poderia juntar esse nó com outro nó, ou você poderia, qual o nome? Redistribuir os valores que tem um outro nó para esse nó também, para aquele outro nó não ficar tão ocupado. Porque, por exemplo, se esse aqui tivesse cheio e esse aqui tivesse com um elemento só, qual que é o sentido disso? A nossa árvore, ela meio que ela não está desbalanceada no sentido de altura da árvore, obviamente, mas ela está com espaço sendo desperdiçado, certo? Alguns elementos que estão aqui, eles poderiam ser passados para o outro lado e coisa do tipo, certo? Então, aqui quando a gente está trabalhando com a remoção, a gente vai passar a se preocupar com isso. A gente vai passar a se preocupar com uma taxa de ocupação mínima dos nossos nós. Todo nó que não seja raiz, porque aqui a gente pode observar que a nossa raiz ela tem poucos elementos, e durante as nossas inserções lá a gente também percebeu que a raiz ela tem sempre um número pequeno de elementos. Tirando a raiz, os nossos outros nós eles precisam ter um número mínimo de chaves, certo? Essa vai ser a ideia que a gente vai começar a aplicar agora, quando a gente for trabalhar com a remoção. Então vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar então também com a questão da eficiência, né? Porque essa questão do mínimo de chaves que você tem dentro de um nó faz com que seu algoritmo ele seja menos eficiente, porque você está desperdiçando menos espaço dentro de um nó, certo? E aí vamos lá. Então a gente já analisou o que é o número mínimo de chaves por página, né? Não, a gente já analisou o que é o número máximo de chaves que a gente pode ter por página, que aí quando a gente ultrapassa esse número a gente causa overflow. E aí agora a gente vai ver o número mínimo de chaves que a gente pode ter por página, que quando a gente está abaixo desse valor mínimo, aí vai acontecer o que a gente chama de underflow, falta de elementos, para assim dizer. Eu não sei, também não sei a tradução direta de underflow, certo? E aí, para calcular esse número de mínimo de chaves que a gente tem na árvore B normal, comumzinha, a gente faz m dividido para 2 menos 1. Aí, esse símbolo aqui que ele dá aqui de... Esse símbolozinho aqui de tipo uma retinha que ele dá, a gente chama de teto, certo? O teto é basicamente arredondamento para cima. Então, independente do valor que dá aqui, se ele der 0,5 e tal, você só arredonda para cima, certo? Isso aqui é a operação de teto. Se tivesse ao contrário, essa partezinha aqui, ela não tivesse aqui, mas estivesse embaixo, aí a gente chama dessa opção de chão, né? Que é quando a gente arredonda para baixo. Mas como ela está aqui apontada para cima, né? Então a gente arredonda para cima. Então, por exemplo, se m dividido para 2 desse 1,5, significa que é 1,5 arredondado para cima, que é 2, menos 1, que vai dar 1, certo? Então, por exemplo, na ordem da árvore que a gente estava trabalhando ali, que é a ordem 3, como que ficaria esse cálculo aqui? 3 dividido para 2 menos 1. Aí 3 dividido para 2 vai dar... menos 1 vai dar... Faz o cálculo aí, qual é o resultado, pô? 3 dividido para 2 vai dar 1, alguma coisa. 1,5. E aí? Menos 1 vai dar meio. Aí arredonda pra cima pra ficar 1. Tu arredonda para cima antes. Tipo, 1,5 já arredonda para 2 e depois faz menos 1. Certo? Mas tanto faz a ordem também. Exceto para a raiz, como eu falei, né? Então a raiz às vezes ela vai ter um elemento só, porque ela precisa meio que sustentar a árvore, por assim dizer, certo? O número mínimo de chave delas é sempre 1 para a raiz. A raiz, tá? Agora todos os outros elementos não raiz, eles têm que respeitar essa regra. A árvore B de ordem 8, por exemplo, ela armazena no máximo 7 chaves, ela tem 8 filhos e no mínimo 3 chaves por página, certo? E é isso. Aí aqui a gente vai ter todos os cálculos gerais que a gente faz em cima da ordem do nossa árvore, certo? Então aqui a gente pode calcular o número máximo de descendentes, que é equivalente ao número da ordem. Então se a ordem é 3, o número máximo de filhos ou descendentes, mesma coisa, tá? Descendentes é sinônimo de filhos, vai ser equivalente à ordem. Cada página, exceto a raiz e as folhas, tem no mínimo m dividido para 2 descendentes.
Ah, tá. Tem um negócio aqui. Tem uma diferençazinha aqui, tá? Quando a gente está trabalhando com páginas que não são folhas e não são raízes, ou seja, são aquelas páginas que ficam no meio da árvore, por exemplo, aqui no exemplo que a gente estava trabalhando nessa árvore aqui, seriam essas três páginas aqui, essas três que não são folhas, ou seja, não são um nó sem filhos, e que não são raiz, ou seja, que não tem pai, elas, o cálculo da ocupação mínima delas é só m dividido para 2, arredondado para cima, certo? Enquanto o dos filhos é m dividido para 2 menos 1, certo? Então a gente vai ter dois cálculos diferentes, ok? Aí a raiz tem no mínimo dois descendentes, a menos que seja uma folha. Ah tá, aqui ele até mudou um pouquinho a regra, né? Mas faz todo sentido isso aqui. Não mudou não. Ele vai ter sempre no mínimo uma chave. Aqui ele tá falando de filho. Uhum. Então a raiz ela vai ter sempre no mínimo dois filhos, a menos que ah, ela não tenha filhos. Todas as folhas estão no mesmo nível, certo? Isso aqui não tem muito segredo. Uma página não folha, ela possui k descendentes e contém k menos um chaves. Uma página não folha possui k descendentes e contém k menos um chaves. Alguém não entendeu isso aqui? O que você entende por isso aqui, Marcos? Só para ver se vocês pegaram a ideia. Ou tá muito complicado? Possui K descendente significa que ela vai ter o número de descendentes. Se ela não for uma folha, ela vai ter o número de descendentes igual à ordem. E vai ter K menos um chaves. Esse K aqui é um número de chaves. Tipo, tu imagina que era um número de chaves. Então, para todo nó, dado o número de chaves K que eu tenha naquele nó, ele sempre vai ter. Ah, não. O número de filhos, na verdade. K é o número de filhos de um nó. Então, se um nó ele tem, por exemplo, três filhos, obrigatoriamente ele tem que ter duas chaves. Por quê? É só você visualizar sua árvore aqui. Toda vez que você tem um elemento aqui, ele vai ter o seu filho da esquerda e da direita. Por exemplo, o H também tem o seu filho da esquerda e da direita. Ou seja, resultantemente, eu nunca vou poder ter um caso em que, por exemplo, eu tenho um elemento aqui o A, eu tenho um elemento aqui o B, e aí eu tenho o filho do A, eu tenho o filho do B, mas eu não tenho o filho da direita aqui do B. Isso aqui não existe. Tipo, uma situação em que não vai ter um filho aqui, mas vai ter esses dois filhos aqui, certo? Essa situação, ela não existe. É isso que essa propriedade quer dizer, essa característica quer dizer. Então, se eu tenho duas chaves, não, se eu tenho três filhos, obrigatoriamente eu vou ter duas chaves. E se eu tenho duas chaves, eu obrigatoriamente vou ter três filhos, certo? Uhum. Ok. É isso que essa regra quis dizer. E aí, aqui é a regra que eu falei, né? Então, para aqueles que são folha, eles contêm o mesmo cálculo dali, só que também você adiciona um menos um, certo? E no máximo m menos um chaves, que no caso seria o cálculo que a gente já fez antes, né? A quantidade de chaves máxima, é a ordem menos um. Aí aqui tem um cálculozinho bonitinho, que eu acho que é importante vocês saberem, que é o da, né, da ordem da árvore. Ele não colocou, foi? Ah, tá aqui. Cálculo da ordem. Ordem não, foi mal. Ordem não. É a complexidade da árvore. A complexidade do acesso no nível mais baixo, certo? Porque se todos os seus nós folhas eles sempre vão estar no nível mais baixo, né? Na raiz, se todos os seus nós folhas eles são sempre no mesmo nível, aí basicamente a altura da sua árvore também ela é equivalente aqui ao pior caso de acesso, certo? Aí ele basicamente faz o cálculozinho aqui, cadê? No pior caso, cada árvore terá o número mínimo possível de descendentes, a árvore terá sua maior altura, menor largura, 10 folhas. Para uma árvore de ordem M, a raiz primeiro nível terá número de descendentes. O nível terá. É esse aqui, ó. Esse cálculo aqui eu acho que não vai cair na prova, mas basicamente a complexidade algorítmica geral da nossa árvore B é essa aqui. Tipo, o número de elementos que você tem e a ordem da sua árvore aqui, certo? Então você faz 1 mais o log na base
do número da sua ordem dividido para 2. Isso aqui é a base do logaritmo? Agora eu não lembrei. Tu lembra, Marcos? O que? Qual a pergunta? M dividido para 2 aqui é a base do algoritmo? Do logaritmo? É, Tá, então a log base é de M dividido para 2 e isso aqui é o que, então? Essa parte a gente chama de logaritmando? É, Tá. Então a nossa base vai ser M dividido para 2, arredondado para cima, e o nosso logaritmando vai ser N mais 1, que seria a quantidade de elementos mais 1 dividido para 2, certo? E é isso. Isso aqui vai dar... D seria, no caso, a altura da nossa árvore, a distância máxima. Enfim, se vocês quiserem ver, aí, por exemplo, aqui ele fala um pouco da complexidadezinha. Por exemplo, se você tivesse 1 milhão de chaves inseridas dentro da sua árvore, a altura da sua árvore, a distância máxima que tu teria que navegar, o máximo de seeks que você teria que fazer é apenas 3 seeks. Absurdamente, para 1 milhão de chaves, você teria que fazer apenas 3 seeks. Mas claro, considerando aqui uma ordem muito grande, né? Será uma ordem de 512. Então, conforme você vai manipulando os parâmetros que você tem na sua árvore, você vai garantindo uma eficiência muito grande dentro da sua árvore B. Ok? Então, aí a gente entendeu agora o que, que seria o número mínimo. Agora a gente vai para a remoção. Que a remoção ela vai começar a trabalhar com a ideia de você ter o underflow, que é quando o underflow é basicamente quando... Oxe, eu estou no mesmo slide. O underflow é basicamente quando você descumpre o número mínimo de nós que tem dentro de um nó. Um número mínimo de chaves que tem dentro de um nó. Você descumpre isso. Então eu queria estar relembrando as propriedadezinhas que a gente viu lá. Recomendo vocês terem essas propriedades em mente, tá? Elas são importantes, é o que vocês têm que saber da árvore B. E aí, essas propriedades aqui, elas mudam um pouquinho para a árvore B estrela. A árvore B estrela, vocês não precisam saber da questão da inserção, remoção e tal da árvore B estrela, não se preocupem. Mas é importante que vocês tenham da árvore B estrela a ideia do que ela melhora. E quais são as regras da árvore B estrela que mudam, certo? Aí isso aí a gente vai ver depois da nossa eliminação aqui. Ai, eu tô achando que vai ter uma parte 3 ainda dessa revisão e eu vou ter que dar uma outra. Passar uns vídeos pra vocês da árvore mais. Eu vou ver certinho o que eu faço, galera, mas a gente não vai passar das 19 horas, tá? Eu vou só falar agora da remoção e eu acredito que essa monitoria vai acabar. Aí, a prova de vocês é quarta de manhã, né? sim. O que vocês preferem? Que eu dê mais uma monitoria ou que eu passe só o vídeo que já tá gravado anterior sobre a árvore B+. Eu admito Passa que, o tipo, vídeo. com mais uma hora dá pra resolver já B+, e B estrela. Mais uma hora, mas, né? Eu não quero ir até as 8 horas que eu tenho um negócio pra resolver. João, Fala. aqueles vídeos que tá lá no teu canal lá, não é o mesmo assunto? Sim, tem bastante são do mesmo assunto. Eu basicamente só teria que passar o tempo do vídeo. Tem uma monitoria lá que é a de 2025, que é do ano passado, né? Que eu já falei sobre árvore B+, árvore B estrela e tudo mais. Então, tipo, eu posso passar pra vocês, só que o vídeo ele é bem longo, então eu vou passar mais ou menos o tempo do vídeo que começa a falar disso. Que é tipo um vídeo de 4 horas. Aí, tipo, metade do vídeo eu tô falando sobre B normal e a outra metade eu tô falando sobre B estrela e B+, entendeu? Mas tudo bem, eu vou fazer isso então, só pra aliviar um Daria pouco. pra nós ver por aí. Tá, tá. Fechou então. Então vamos para remoção. Vamos trabalhar com a remoção. A remoção ela é bem facinha também. Ela só vai ter umas regrinhas a mais. Vou até ver quantos casos são. Vou lembrar aqui. Então tem o caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6 e só, tá? A gente vai ver 6 casos da remoção. E... Aí a gente vai trabalhar aqui. Tá, e aí aqui tem um algoritmo geral falando o passo a passo do que você tem que fazer. Tá. Tá.
Tá. Vamos fazer essa árvore aqui. E aí ela vai fazer todos os casos e a gente vai observando qual caso a gente vai caindo de cada vez, tá? É bem simplesinho. Vou criar uma nova página. Beleza, a gente tem essa árvore aqui, aí ele quer que a gente remova a letra A, a letra B, a letra Q, a letra R e a letra M. E aí, se eu não me engano... Oxe, quem que saiu? Foi o Marcos? O louco, ele nem se despediu, velho. Tá, bora lá. Remoção. Remoção, a gente tem então os nossos 5 casos da remoção. Eu vou repassar eles aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção, e depois a gente vai fazer os 5 ali, sem problema nenhum. Então, o primeiro caso da eliminação é o caso de uma chave em uma página folha, sendo que o número mínimo de chaves na página é respeitado. Basicamente, a ideia aqui é o seguinte: eu tenho um nó folha, como por exemplo aqui, nesse caso aqui ele vai mostrar... Deixa eu mostrar só um lápis. Seria esse nó aqui, o nó do bloco 8. E aí eu vou remover um elemento que está lá. Se eu remover esse elemento, por exemplo, aqui ele vai remover... Ah, não, aqui ele não remove nem desse, ele remove daqui. Ele vai remover o J, certo? Quando ele remover o J, se ele ainda respeitar o número mínimo de nós que eu tenho que ter em uma chave, eu só faço esse primeiro caso, que vai ser simplesmente a substituição de a chave retirar... Ah, não, me engano. Caso 1 é só você tirar a chave, e aí se o número mínimo ele continua normal, aí é só você manter ali, reordenar certinho, então fica aí K, o J some, e aí continua normalmente. Eu acho que ele não desenhou... A cor desenhou assim, ó. Aí ficaria desse jeito aqui, ó. Nada mudaria na árvore. A única coisa que você fez foi remover o J e reordenar o seu, qual é o nome? O seu bloco certinho. Aqui é um negócio que eu não gosto muito nesse slide, é que ele não desenha os blocos que estão faltando aqui para economizar espaço. Mas aqui vocês têm que considerar como se tivesse 5 elementos aqui dentro que podem ser ocupados, tá? Então é 1, 2, 3, 4, 5. Eu até desenhei uma a mais, não era para ter esse último aqui, certo? Então aqui ele está economizando espaço e não está desenhando os espaços que estão, tipo, vazios, tá? Mas em tese aqui todos têm uma ocupação máxima de 5 e uma ocupação mínima de 2, certo? Aí vamos lá. O segundo, então o primeiro caso foi quando eu elimino um nó folha, que foi esse caso aqui, né, um nó folha, removi ele de um nó folha, não deu underflow, ou seja, ainda está respeitando o mínimo, ele não ficou abaixo do mínimo de número de chaves que tem dentro daquele nó, e pronto, removi, reordenei e acabou. Segundo caso, eliminação de uma chave que não está em uma folha, ou seja, digamos que seja da raiz ou desses nós do meio aqui, todos esses nós aqui. Esses aqui são os nossos nós folhas, e aí todos esses aqui em cima são os nossos nós não folhas, que são a raiz e os nós intermediários. Se eu remover um elemento desses nós, o que acontece? Sempre eliminamos de páginas folhas. Isso aqui é uma regra muito importante de lembrar. Então, caso eu esteja eliminando de, por exemplo, aqui da nossa raiz, né, eu vou falar, vou remover o elemento M. Ainda que eu queira remover o elemento M, eu não vou remover ele diretamente da raiz. O que eu vou fazer é mover esse elemento para um nó folha e só depois eu vou remover o meu M. Ou seja, a regra aqui, ela dita que você sempre vai remover um elemento, você sempre vai tirar ele do vetor apenas se você estiver trabalhando com um nó folha. Se você estiver removendo de um nó intermediário, o que você vai fazer é tentar substituir esse elemento pelo maior dos menores ou menor dos maiores, certo? Que é aquela ideia que vocês já viram muito lá em AVL, viram lá em rubro-negra e tudo mais, certo? Maior dos menores e menor dos maiores. Como a gente calcula o maior dos menores ou o menor dos menores? Como a gente calcula o maior dos menores ou o menor dos maiores? No caso do menor dos maiores, que é o que ele vai fazer aqui nesse slide, é você descer uma vez para a direita e depois descer tudo à esquerda, até chegar no elemento mais à esquerda
do último vetor que você alcançou, ou seja, do último nó que você alcançou. Então você desce uma vez à direita e vem parar nesse bloco, e aí você desce o mais à esquerda possível desse bloco, que seria tipo antes aqui do primeiro elemento à esquerda dele. Aí você desce para esse bloco mais à esquerda, e aí se você tivesse como descer ainda, você desceria mais, mas como aqui está vazio, a gente não vai mais descer, certo? Aí a gente parando aqui, a gente vai pegar o primeiro elemento dessa lista, que seria o menor elemento entre todos eles, ou seja, o menor dos maiores. Ou seja, eu vou na direção dos maiores que M e depois eu pego o menor maior que M, certo? É um pouco confuso, mas lembra lá o que vocês já viram lá muito nas árvores balanceadas, como a AVL, certo? Então, a gente vai escolher, no caso, o N, e aí a gente vai fazer a troca desse elemento com o elemento que estava lá em cima. Então, o M ele vai descer e o N ele vai subir, certo? Então, o que aconteceu aqui? Ele demonstrou aqui que o M ele foi removido daqui de cima e o N ele subiu para cá substituindo ele, certo? E agora ele vai ser a nova raiz. E aí o M lá embaixo, a gente vai fazer a remoção dele. E aí, nesse caso, quando a gente remove o M aqui embaixo, a gente ainda vai estar respeitando o nosso caso 1. A gente vai remover o M e vai continuar com dois elementos restantes, que é o O e o P. E esse O e P, sendo dois elementos, duas chaves, eles ainda estão respeitando o nosso mínimo, certo? Então, caso 2 é só isso. Troco com o menor dos maiores ou o maior dos menores. Qual que seria o maior dos menores? É só descer à esquerda uma vez e depois descer tudo à direita, tá? E aí eu selecionaria o K, que é o mais à direita possível. E aí o K substituiria lá em cima e eu faria todo o mesmo processo, tá? Mas nesse caso aqui, ele escolheu pegar o menor dos maiores. Então ele desceu uma vez à direita e depois tudo à esquerda. Ok? Tudo certo? Caso 2. Aí vamos lá. Próximo caso é uma eliminação que causa underflow. O que é underflow? É quando eu não respeito mais o meu mínimo. Eu removi um elemento e agora eu quebrei com o meu mínimo. Por exemplo, ficou com um elemento só dentro daquele nó. O que vai acontecer nesse caso? A primeira solução é a solução da redistribuição. Procura-se primeiramente se é possível fazer uma redistribuição. O que seria essa redistribuição? É basicamente eu perguntar para o meu nó vizinho, para o meu irmão, se é possível a gente dividir os elementos, as chaves que a gente tem entre a gente e ambos ficarem bem preenchidos e respeitando o valor mínimo. Se isso for possível, a gente vai fazer essa redistribuição. Se não for possível, a gente vai cair lá no outro caso, certo? Então a gente vai procurar uma página irmã, ou seja, uma página que tenha o mesmo pai e que tenha mais chaves do que o mínimo. Se existir, a gente faz a redistribuição das chaves entre essas páginas. Aí a redistribuição ela é um processozinho novo que vocês vão ter que entender agora, que é simplesmente o seguinte. Eu vou pegar todos os elementos que estão envolvidos, ou seja, vou pegar, por exemplo, eu estou querendo remover aqui nesse caso o R, certo? Estou removendo o R. Espera aí. Vai correr underflow. O R. Ué. Ah, tá. A gente, por exemplo, a gente vai remover aqui o R, certo? Quando a gente remover o R, vai dar um underflow, certo? Que a gente chama de underflow. Por quê? Porque o nosso mínimo dentro de um bloco, dentro de um nó, é no mínimo duas chaves. E aí, quando eu removo o R, vai ficar só o S sozinho, ou seja, vai ter uma chave só. Se eu tenho uma chave só, eu estou abaixo do mínimo. Eu estou em underflow, eu estou com falta de nós dentro daquela chave, daquele bloco. Cadê minha canetinha? Peraí. Tá. Aí o que acontece quando eu tenho um underflow aqui? A gente vai procurar fazer a redistribuição. Como que a gente faz essa redistribuição? A gente vai pegar todos os elementos que compõem uma linha. A gente vai traçar uma linha desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver se estou na canetinha certa. A gente vai traçar uma linha desse jeito aqui, ó. A gente vai pegar o S, vai subir ele e vai pegar e vai escolher um lado. Ou a gente vai para o lado do Q, ou a gente vai para o lado do U. Tanto faz. A gente tem que escolher um dos irmãos dele, uma das páginas que sejam irmãs dele. Se a gente decidir aqui pro lado do Q, a gente desce para cá, passando pelo Q, passando pelo... Não, esse N aqui foi removido, pera aí. Passando pelo Q, passando pelo O e passando pelo P. Então, os elementos que eu tenho disponível para fazer a nossa redistribuição vai ser o O, o
P, o Q, ou seja, todos os que eu passei a minha linha aqui, tá? Então, eu passei a minha linha pelo S, passei a minha linha pelo Q, pelo O e pelo P. Aí, voltando na ordem contrária, mais ou menos contrária, né? Mas voltando na ordem correta, né? Eu passaria pelo O, pelo P, pelo Q e pelo S. E aí eu tentaria fazer uma seguinte redistribuição. Um desses elementos vai ser promovido e os outros os outros elementos restantes eles vão ser redistribuídos para os dois lados, ou seja, para o bloco 6 e para o bloco 7. Nesse caso aqui, a gente pode observar o seguinte. A gente poderia promover o P ou o Q, ou seja, promover o Q para cá, por exemplo, e aí a gente cairia na mesma situação. O O e o P desse lado e o S desse lado. Ou então promovesse o P, só que aí o O ia ficar sozinho do outro lado. Ou seja, não é possível fazer redistribuição com esse irmão, porque mesmo que eu tente redistribuir eles de um lado para o outro, ainda vou continuar descumprindo o mínimo que eu tenho que ter dentro de um nó, certo? Aí o que a gente pode fazer então? Vamos tracejar outro caminho, vamos tracejar um caminho com o nosso outro irmão. Então a gente sobe aqui, passa pelo S, sobe aqui pelo U, e aí a gente passa por todos os elementos que estão aqui dentro. Passa pelo V, pelo X, pelo W, pelo X e pelo Z. E pelo Y, pelo Z, certo? Aí agora a gente tem o S, o U, o V, o W, o X, o Y e o Z. Todos esses elementos aqui para compor uma distribuição entre dois nós e um promovido. Considerando aqui que o nosso W está no meio e o nosso número de elementos aqui é ímpar, a gente vai promover o W e a gente percebe que a gente vai ter 3 elementos para mandar para um lado e 3 elementos para mandar para o outro. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui na redistribuição é basicamente fazer uma nova promoção, o W vai ser o nosso novo promovido e o U vai ser rebaixado. Ele vai ser rebaixado para o lado esquerdo. Aí o nosso lado esquerdo aqui ficaria SUV e o nosso lado direito ficaria XYZ, como a gente vai ver aqui no seguinte slide. Aqui, ó, no nosso seguinte slide. Então, fica SUV, o W é promovido e o XYZ se mantém aqui desse lado, certo? E aí a gente fica com 3 de ocupação de um lado e 3 de ocupação do outro, certo? Deu para entender aqui o nosso caso número 3? Alguma dúvida? Vocês entenderam o que é redistribuição? Perfeito. Aí o nosso próximo caso é o caso 4, em que a redistribuição ela não é possível de ser feita dos dois lados. Ou seja, eu demonstrei ali que não era possível fazer a redistribuição de um dos lados, porque o mínimo de um dos lados, depois da redistribuição, ele ia continuar sendo descumprido. Então, daquele lado lá não era possível. Mas a gente viu, né, que o outro lado era possível, mas e se os dois lados, ou seja, as minhas duas páginas irmãs, não é possível fazer redistribuição com elas? O que eu faço agora? Então vamos lá observar. Se não existem chaves suficientes para dividir entre as duas páginas irmãs, a que sofreu underflow tem uma membros da chave, a outra tem chaves. Ok, aí o que vai acontecer aqui é o que a gente chama de concatenação. A gente vai pegar as 3 páginas envolvidas e vai transformar elas em 2. Ou seja, eu tinha 3 páginas envolvidas e eu vou fazer com que elas se tornem apenas 2 páginas envolvidas nesse processo, certo? E essa concatenação a gente vai ver também que ela tende a subir para os níveis superiores e podem acabar havendo concatenações nos níveis intermediários. Não na raiz, claro, né? Porque a raiz ela não tem underflow. Então vamos lá. Então, só observando aqui a ideia da concatenação de forma rápida, aqui ele estava tentando eliminar o elemento A, certo? E aí o C deu underflow. O C ficou sozinho, é só um elemento, então não é o suficiente para cumprir o mínimo de 2 que a gente estipulou lá a partir da nossa ordem. Então o que é feito? A gente tenta fazer primeiro a redistribuição com o nosso cara do lado, que é o E e o F, porém a gente não consegue. A gente observa que, querendo ou não, ou vai ficar o C e o D para um lado e aí o F do outro fica sozinho, ou então o C fica sozinho. Como não é possível fazer redistribuição, e também, né, obviamente aqui ele não tem nenhum irmão para cá, então não tem outro que a gente verificar. A gente só verifica aqui com o irmão dele da direita, viu que não dá, ele não tem irmão da esquerda, então acabou. Aí como é que vai funcionar? A gente vai juntar, opa, eu acho que até mais, de 3 páginas, eu acho que vai virar uma só, exatamente. Então, essas 3 páginas aqui, a gente vai concatenar elas e transformar em uma página só.
certo? Deixa eu só ver aqui, lembrar o que acontece. Tá. Já. Qual que é o número mínimo? M dividido por 2 menos 1. CDF. Aí o H, o fio da esquerda dele fica esse, e o fio da direita fica o IK. É, é isso. Só que eu não tô entendendo porque que esse número aqui não tá batendo com o que eu tinha explicado. É, mas ficou desse jeito aqui, ó. Ah, tá. Foi mal. É, quase que eu me embolo aqui. Então vamos lá. Beleza. Quando eu faço essa concatenação aqui, eu vou juntar todos os meus valores aqui que eu circulei. Então, aqueles valores que eu estava considerando para fazer a nossa redistribuição, ao invés de tentar fazer a redistribuição deles, eu vou fazer a concatenação, que é transformar todos eles num bloco só. Então, eu vou pegar o meu C, que eu passei, o D, o E e o F, e transformar em um bloco só. E aí ele vai se transformar nesse grande blocão aqui. Aí a preferência aqui é que eu exclua o bloco maior, que no caso aqui seja o bloco 4, e mantenha um bloco menor, que seja o bloco 3. Ou mantenha o bloco da esquerda e exclui o da direita, vocês que sabem. Tanto faz. E aí a gente vai ter o nosso filho ainda mantendo. O nosso filho agora do H vai ser o CDF e o filho da direita do H vai ser o IJK. Mas aí para tudo. O H lá em cima, ele vai ficar sozinho e vai descumprir o nosso mínimo de nós que deveria ter dentro dele. Ou seja, ele vai dar underflow lá em cima. E esse underflow que vai ser causado aqui em cima no H, a gente chama do nosso caso 5, que é o underflow da página pi como consequência da concatenação. Exatamente, a página pi no caso. Eu tinha aqui o bloco CDEF e a página pi dele, que é o H, acabou sofrendo com underflow. Esse é o nosso caso 5, certo? Então aqui a gente vai ter que utilizar ou a concatenação ou a redistribuição com, obviamente, o nosso irmão. Então, se o nosso irmão aqui é o Q e o W, a gente primeiro tenta fazer a redistribuição, a gente vai ver que não vai dar certo, né? Não tem elementos suficientes lá, ele não é maior do que o mínimo. Então, a gente vai ter que fazer a concatenação. E aí, nessa história toda aqui, o H, o N, o Q e o W vão ser todos concatenados, uns juntinhos um com o outro. E aí, a nossa árvore no final vai ficar essa maravilhazinha aqui, certo? Aí depois é só você organizar os filhos certinho como eles já estavam, a esquerda e direita do H e tudo mais, certo? Deu para entender aqui uma visão geral? Podemos ir para os exercícios? Alguém comigo? Alguém vivo? Tá, vou assumir que sim. Posso fazer uma pergunta? O Por quê? que tem aquele número mínimo? Pode rolar pra cima de novo? O quê? Você diz esse aqui, Essa né? é do H sozinho. Não, Então, lá em isso aqui tá me cima. confundindo, mano, porque ele diz lá em cima que esse é o número de. Ah, não, tá, não, lembrei. Esse aqui é o número mínimo de filhos, tá? É o número mínimo de filhos. E esse aqui de baixo é o Ah, número mínimo de chaves. Eu acho que teve entendi. uma explicação que eu acabei me embananando lá em cima. Que é a explicação desse aqui, ó. Cadê? É esse aqui, ó. Me embananei esse aqui, eu acabei falando que seria para nós não folhas. Isso aqui seria o cálculo do mínimo, mas não. Isso aqui é o cálculo do mínimo de filhos, o mínimo de descendentes que você tem que ter dentro de um nó. E esse aqui é o cálculo do número mínimo de chaves que você tem que ter dentro de um nó, certo? Uma pequena correção aí, certo? Certo, valeu. Galera, a gente vai fazer agora esse exercício para finalizar, certo? A gente vai fazer a remoção do elemento A, B, Q, R e M. Aí eu vou pedir um pouco para vocês me ajudarem e tal, para a gente pelo menos visualizar qual que é cada caso, certo? Para vocês terem uma noção certinha. E depois a gente vai finalizar a aula, porque eu tenho um negócio para fazer agora às 19.
E aí eu vou passar para vocês todas essas videoaulas gravadas e eu vou passar umas videoaulas que eu tinha no ano passado sobre a árvore B estrela e a árvore B+, certo? Porque eu acredito que ficaria muito em cima de fazer mais uma monitoria para vocês amanhã de noite. Mas eu pretendo ficar disponível amanhã de noite para resolver dúvidas. Se vocês tentarem resolver algum exercício, fazer algum tipo de revisão, eu vou tentar entrar em call aqui amanhã de noite. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, não conseguiram resolver alguma coisa, eu vou tentar estar ajudando vocês nesse horário, beleza? Eu vou provavelmente marcar ali por volta das 18, 19 horas. Tudo bem? Então só vou dar uma pausa rapidinho, 1 minuto. Eu vou pegar uma água ali só, porque eu tô com a voz um pouco morrendo, né? Minha garganta é um pouco morta. Então eu vou ali pegar uma água, 1 minutinho, já volto. Aí eu só pergunto se vocês estão aí e a gente faz esse exercício rapidão e finaliza. Já volto.